Então vamos, nesse momento, agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, nesse clima fraterno, nesse clima amoroso, nesse clima de confraternização entre encarnados e desencarnados. Agradecendo a oportunidade de estarmos nessa casa de Jesus, estudando os seus ensinos e procurando colocá-los em prática no nosso dia a dia. Entender muito bem os ensinamentos de Jesus e colocar em prática com a nossa família, com a sociedade, no trabalho, nos estudos, conosco também. Se nós nos esforçarmos para colocar todos os ensinamentos em prática, a gente vai ver que a nossa casa vai melhorar, o nosso trabalho vai melhorar, o planeta vai melhorar. Essa transição planetária depende de cada um de nós. Quanto mais a gente se esforçar para sermos melhores, melhor o planeta vai ser melhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos acontece. Obrigado por esse momento, por essa bênção. Obrigado, Mestre, e graças ao bom Deus. Ângela, o Evangelho foi aberto no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, e a lição é missão do homem inteligente na terra. Missão do Homem Inteligente na Terra. A gente sabe, é uma lição interessante da gente ler, né? Todas as lições do Evangelho são muito importantes. E a gente sabe, né, que cada um de nós, a gente se compromete com alguma coisa, com algum aperfeiçoamento pessoal e coletivo, né? Então a gente pode contribuir com a evolução do planeta de acordo com a nossa capacidade, né? O que a gente tem para oferecer de melhor. Cada um de nós tem muita coisa para oferecer, né? A gente tem que entender quem nós somos e o que a gente consegue oferecer para os outros e para nós mesmos. Bom, a gente está estudando aqui o livro Diversidade dos Carismas, um livro que reflete sobre a mediunidade, né? E as relações da mediunidade. A gente sabe que dentro da doutrina espírita, a gente tem muito conhecimento, a doutrina nos traz muito conhecimento. E a gente tem que aproveitar todo esse conhecimento para trazer para as nossas vidas, trazer para nós, para entender o que acontece conosco e tentar ajudar o semelhante, se possível. Aqui a gente vai ter, né, o livro. Quem gostaria de ler hoje? Nenhum dos leitores oficiais está aqui hoje. Eu posso tentar ler. Tá bom? Se ficar ruim, aí depois alguém substitui. Tudo bem? Tudo bem. Pode diminuir um pouquinho, que passou, foi para 115, põe para 100, para ver. Aí. Isso. Podemos começar? A busca da sanidade. Lembra, Regina, ainda que muitas dessas experiências reveladoras ocorriam em plena vigília, sem nenhum transe, desdobramento ou sonho. Conforme vimos,
ela vivia literalmente duas realidades fundidas em uma só, sem entender o que se passava com ela. Ao continuar aquilo, caminharia irremediavelmente para o desequilíbrio mental e a alienação que provavelmente não estavam no seu programa. Aliás, profissionais da área de saúde mental não teria, como não tiveram, a menor hesitação em enquadrar aqueles estados nos seus esquemas acadêmicos, aplicando-lhe os rótulos definidos pelos tratados científicos que ornam prateleiras eruditas. Quando procurou dirigentes e entendidos nos centros espíritas, encontrou um novo tipo de dificuldade, a incompreensão e o assodamento dos que identificam qualquer desequilíbrio emocional, resultante de visões do passado, fato mais comum do que muita gente pensa, como obsessão, sendo a pessoa em tais condições logo despachada sem apelo para as reuniões de desobsessão ou para as de desenvolvimento da mediunidade. São assim interpretados estados de angústias inexplicáveis, medo não identificado, visões, vozes e coisas desse tipo. É possível, convém admitir, que isso resulte mesmo de problemas obsessivos, mas não é a regra geral, rígida e única. Temos tido oportunidades de verificar isto pessoalmente, quando procurados por pessoas que estão ou estavam sendo tratadas em centros espíritas como obsidiadas. Claro que sem nenhuma possibilidade de êxito, pelo contrário, com visíveis sinais de agravamento dos problemas. Não há dificuldade insuperáveis em delinear um procedimento de ajuda mais racional a essas pobres criaturas desarmonizadas. Em primeiro lugar, é preciso apurar se a pessoa quer, de fato, ficar boa. Muitos se dizem aflitos para se livrarem daquilo, mas, no fundo mesmo, preferem continuar como estão, em situação que lhes proporciona certas e doentias vantagens. Outros, porque, embora reconhecendo que o trabalho de recuperação, de volta e sanidade mental tenha de ser individual, ficam buscando aqui e ali que possa realizar a mágoa de resolver todos os seus problemas. Realizar a mágica de resolver todos os seus problemas. Desejam apenas ou exigem que lhe tirem a dor quanto antes, mas não estão dispostas a realizar os esforços, as modificações íntimas, os sacrifícios e renúncias para que a tarefa seja viabilizada. A esses não há como ajudar. Aqueles, contudo, que se revelam realmente interessados em se curar e dispostos aos trabalhos que isso implica, não é difícil ajudar. A primeira medida que a pessoa procurada para essa tarefa precisa tomar é de despojar da simplicidade que se resume em poucas palavras. Disponha-se a ouvir o que a outra tem a dizer. Isso também é válido em relação aos espíritos desencarnados, mas as sessões de doutrinação e desobsessão. A maioria dos dirigentes de grupo e doutrinadores parece desconhecer essa condição elementar. Pessoas apressadas e superficiais não estão preparadas para ajudar aquele que tem um problema íntimo e busca ajuda.
é mais fácil diagnosticar logo a disfunção ou obsessão. Ou, não, desculpa. Logo, a disfunção como obsessão ou mediunidade embotada e despachar a pessoa para a mesa mediúnica. A realidade, porém, pode ser, e é com frequência, bem outra. Instruída por suas próprias experiências pessoais e assistidas pelas suas faculdades de percepção, Regina costuma distinguir com clareza uma coisa: problemas emocionais próprios da pessoa, da outra, envolvimento com espíritos desencarnados. Em caso do primeiro tipo, é preciso ajudar a pessoa a entender o que se passa e a conviver com o problema, até conseguir superá-lo, aceitando, porém, condições muitas vezes impostas por complicações kármicas nada fáceis ou decididamente impossíveis de serem desatadas no momento. É um problema que acontece muito conosco, né, por dentro da casa espírita. A gente, com conhecimento espírita, a gente consegue entender um pouco mais sobre os problemas. Só que a gente não é dono da verdade. A gente não consegue, pelo simples conversar com uma pessoa, entender o que está passando com ela e tentar dar o diagnóstico, resolver o problema. Então, ele está dizendo o seguinte: chega uma pessoa na casa espírita, chega uma pessoa vai conversar com a gente. Então, na nossa casa, a pessoa chega, se a pessoa quiser conversar, passar pelo atendimento fraterno, a gente vai lá conversar com ela. Aí ela relata o que está passando com ela. Eu estou fazendo isso, eu tenho essa sensação, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vejo vultos e vai relatando várias coisas. Com essa simples conversa, a gente não consegue identificar se a pessoa é médium, por exemplo. Então, o Divaldo fala muitas vezes. O Divaldo faz lá na casa, lá em Salvador, na Mansão do Caminho, lá na Mansão do Caminho, ele trabalha e uma das funções dele é atender, fazer o atendimento fraterno. Aí ele, como atendente fraterno, o pessoal pergunta: Divaldo, eu sou médium? O Divaldo responde: como é que eu vou saber? O médium tem um ponto no meio da testa? Não. Tem 3 olhos? Não. Tem 4 orelhas? Não. É careca? Não. Não dá simplesmente com uma simples conversa você identificar se a pessoa tem ou não mediunidade. Ou como vai relatar aqui, se a pessoa está sofrendo obsessão ou não. Então você não pode falar, você está sendo obsidiado, mesmo que você tenha evidência, né? Mas digamos que, no meu caso, eu não tenho evidência. Como é que eu vou falar? Você está sofrendo obsessão? Não posso falar. Você é médium? Eu não vou falar. Não dá para dizer com a conversa se a pessoa está sofrendo obsessão, se a pessoa tem mediunidade e precisa trabalhar. O que você pode fazer é, primeiro, a pessoa continuar frequentando a casa, tomando passes, a pessoa fazer o evangelho no lar. E, ao longo, a pessoa ler livros, começar a se instruir.
Então, digamos que uma pessoa venha e você fala, eu acho que ele pode ser médium. Parece que ele tem mediunidade. Uma coisa que fala o texto, e ele vai reforçar nas próximas páginas, é uma coisa que não deve fazer é pegar a pessoa e jogar para uma reunião mediúnica. A gente pega uma pessoa que aparentemente tem mediunidade e você joga numa reunião mediúnica e ele não tem conhecimento nenhum sobre o espiritismo, ele vem uma, duas vezes, três no máximo, e depois sai correndo e nunca mais volta. Então, antes de alguém frequentar uma reunião mediúnica, ela tem que ter uma boa base da doutrina espírita. Para saber o que é o fenômeno mediúnico, para entender a comunicação, para entender isso. Depois a pessoa pode trabalhar a mediunidade. Jogar a pessoa para uma reunião mediúnica sem conhecimento, né, é colocar uma criança num laboratório químico. Então, eu pego uma criança lá, que nem a minha netinha, de 4 anos, e falo, ó, Júlia, isso aqui é o ácido, isso aqui é o peróxido, isso aqui, ó, pode brincar à vontade. Aí a pessoa se machuca. Então, é uma coisa que não dá para fazer. Alguma pessoa com uma sensibilidade, vendo algumas coisas, ela pode ter uma noção mais geral. Não, a pessoa precisa esse encaminhamento. Mas tem que tomar cuidado com os encaminhamentos que a gente faz. Ninguém aqui é dono da verdade. Então, primeiro, a gente tem que procurar entender a realidade. A mesma coisa ele fala, né? A gente conversando com os espíritos. A gente tem que escutar mais do que e falar menos, né? Escutar o que o espírito tem a dizer, ou escutar a pessoa que vem na casa, para a gente tentar auxiliar. Porque são vários problemas. E uma coisa que a gente, às vezes, erra é achar que a gente é dono da verdade e rapidamente a gente entendeu todo o problema e dá a solução. Então, isso é um erro que a gente corre. E o livro está dizendo que, muitas vezes, o que parece ser uma obsessão, não é. O que parece ser uma mediunidade desequilibrada, às vezes não é. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de falar, você é isso, você é aquilo. Não. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Então, continuamos. Isso se faz com o entendimento aberto, sem cronometragem apressada de tempo, permitindo-se que a pessoa exponha todo o seu problema, coloque suas dúvidas em debate, seja ouvida, enfim, com paciência e interesse. Só assim o núcleo do problema poderá ser identificado para uma orientação segura do que pode e deve ser feito. Como foi dito há pouco, até é possível que a solução seja mesmo a de encaminhar o caso ao tratamento desobsessivo ou a tarefa do treinamento mediúnico. Qualquer que seja a indicação, a preliminar é a de recomendar-se ao paciente o estudo criterioso do assunto, não em livros eruditos e essencialmente teóricos, logo de início, mas em trabalhos mais acessíveis e de fácil entendimento. É preciso que a pessoa tenha um mínimo de entendimento do que está se passando consigo, mesmo antes de entregar-se a uma experiência sobre a qual tudo ignora. Muitas vezes, Regina consegue aprender com suas faculdades
aspectos importantes do caso, tendo evidências do passado da pessoa ou sendo esclarecida a respeito pelos seus amigos espirituais. Para ilustrar, é oportuno citar um caso específico, embora a matéria esteja reservada para um capítulo especial. Um jovem casal nos procurou através de uma terceira pessoa para pedir uma orientação com relação ao filho de 7 ou 8 anos que estava apresentando estranhos problemas emocionais na escola. Embora normal em tudo o mais, costumava entrar em pânico ao dirigir-se a essa escola e, de modo ainda mais crítico, à sua sala de aula. Em muitas dessas ocasiões, era necessário que a irmãzinha maior ficasse com ele ou ele escapulia apavorado. A situação foi se agravando a tal ponto que a família não via mais, ou seja, uma obsessão. Metido o caso aos nossos amigos espirituais, tivemos a informação de que não havia ali nenhum componente obsessivo. Em uma existência na França, ao tempo da Revolução, aproximadamente na mesma idade que tinha agora, o menino morrera vitimado por uma tragédia na escola que se incendiara. O teto da sua sala de aula desabara e ele não teve como escapar. Os pais foram orientados a tratá-lo com muito carinho e despertar nele um sentimento de confiança e uma certeza de proteção, para que, mesmo ignorando a causa do seu medo, aparentemente irracional, conseguisse atravessar aquele período que era apenas transitório. Lembro-me ainda da sensação de alívio da mãe ao me dizer que, felizmente, não se tratava de um caso de obsessão. Detalhe curioso, a entidade consultada aconselhou a falar à criança enquanto ela dormia, transmitindo-lhe confiança e serenidade e que frequentasse o culto doméstico, mas não sessões mediúnicas. Vale a pena ainda observar que Regina teve, nesse caso, uma evidência de singular nitidez, certamente suscitada pela entidade espiritual que nos transmitiu a orientação. Cedo, a palavra própria a Regina. Vi um menino de 9 anos, mais ou menos, vestido com uma roupa de veludo azul escuro, não tanto quanto azul marinho. Nos punhos aparecia a rendinha da camisa de dentro, também observada acima do colarinho do casaco azul. Vestia um calção da mesma cor do casaco, que ia até um pouco abaixo dos joelhos e ali ficava preso por uma fita. Uma meia justa chegava até os joelhos, completando o vestuário. Era uma criança muito bonita. Tinha os cabelos encaracolados. Regina tem conhecimento de casos semelhantes. Um confrade espírita estava convencido de ser vítima de um problema obsessivo antigo e do qual não conseguia libertar-se. A coisa manifestava-se como uma espécie de pesadelo durante o qual alguém apertava-lhe a garganta, tentando estrangulá-lo. Entrava nessas crises frequentes durante a noite, despertando a mulher aflita que ficava por algum tempo a orar ao seu lado. Os sentidos de percepção espiritual de Regina mostravam-lhe que não havia entidade alguma a perturbá-lo. Alguém o estrangulara de fato na vida anterior, e a cena trágica fora compreensivelmente traumatizante para ele, ainda mais que o assassino fora seu amigo pessoal. O Dr. Girham relata em seu livro
Descartes and Reencarnação, caso semelhante. Ocorreu com uma paciente dele e com ele próprio. Aliás, em ambos os sonhos, pessoas que lhes infundia terror era a mesma, pois eles se haviam conhecido no Languedoc do século XIII. Regina transmitiu-lhe a informação e sugeriu-lhe que ele próprio deveria racionalizar o problema, convencendo-se de que não estava sendo vitimado por nenhum fato novo ou de caráter obsessivo, e sim que aquilo já acontecera no passado. Era uma página virada em sua vida. Portanto, não estava acontecendo, nem iria acontecer de novo. O problema desapareceu e ele manifestou sua gratidão a Regina, pois o pesadelo recorrente vinha da infância. Mal acreditava que se tivesse livrado daquilo para sempre. Tanto um como o outro caso teriam sido considerados fatalmente como obsessão por dirigentes médiuns e despreparados. Então, ele está dizendo que, ó, imagina alguém que vem para a gente e fala que acorda com alguém apertando o pescoço. Isso pode ser um caso obsessivo? Pode. Nesse caso, não era. Então, ele está dizendo, ele está falando de relatos, ele tá relatando que a mesma causa, o mesmo problema pode ter causas diversas. Os mesmos sintomas que a pessoa apresenta podem ter causas diversas. Então, essa pessoa que está sendo estrangulada não era um caso obsessivo. Uma outra pessoa que se sente estrangulada poderia ser um caso obsessivo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não classificar a pessoa sem ter as bases, porque os tratamentos são distintos. Nesse caso, a pessoa entra em pânico. No caso da criança, a criança também entrou em pânico. O Divaldo fala o seguinte, né? A gente vê de muitos anos para cá, existe um grande incentivo da gente fazer meditação. E nas meditações, a gente pode se conhecer e a gente pode, através das meditações, resolver problemas nossos. Então, o Divaldo diz, através da meditação, como a Regina sugeriu para esse rapaz, de você racionalizar o problema, você vai se mentalizando e vai meditando e vai colocando o problema e vai racionalizando o problema. E você fazendo essas meditações diárias, você pode, ao longo do tempo, diminuir essas crises de pânico, por exemplo. Então, o Divaldo diz, a pessoa está com medo, e o medo tem aquela crise de pânico. E a crise de pânico, né, que a gente não tem uma coisa que está motivando aquele pânico naquele instante. Pode ser algo, como nesse caso desse rapaz, de uma outra vida. Então, não tem uma coisa, um perigo real naquele momento, mas na cabeça da pessoa está. Então, o Divaldo diz, com as meditações, com a racionalização do problema, você pode, ao longo do tempo, melhorando isso. Então, você está fazendo um trabalho de autoajuda. É lógico que
Você não pode trabalhar só meditação, né? E esquecer os outros tratamentos. Então, são casos. Então, a pessoa tem uma certa dificuldade, um certo problema. E aquele problema é controlado através de remédios. Então, o Divaldo fala: continue com a sua medicação. Continue tomando os remédios que vão te ajudar a controlar aquele problema. Mas com a meditação, você vai racionalizando o problema e ao longo do tempo você vai diminuir a sua dependência dos remédios. E pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, não sei, o tempo certo, você consiga diminuir a dosagem do remédio. Então, hoje você toma X, daqui a um tempo você vai tomar uma dosagem um pouco menor. E você vai se imaginando e racionalizando o problema, e ao longo do tempo você pode diminuir essa dosagem do remédio. Até que um dia, não sei quanto tempo, você possa se livrar do remédio. Logicamente que você não vai meditar e, ó, eu não vou, a partir de hoje eu não tomo remédio. Não, não é isso. Mas você pode trabalhar mentalmente para tentar entender, racionalizar e aos poucos você vai se acalmando. No caso desse rapaz, ela não fala, ele não fala em quanto tempo, mas ele teve esse problema de pânico, de medo, durante a vida toda. Aí ele começou a trabalhar, meditar, racionalizar, e após um tempo, ele conseguiu solucionar o problema. Então, às vezes, as perturbações, os desequilíbrios, podem ser um caso obsessivo, ou pode ser traumas do passado, né? Então, a gente tem que entender. Aí ele fala aqui, trabalhar a parte médica, trabalhar a parte de meditação, tudo em conjunto vai se somando. E a gente faz o nosso esforço para se melhorar. É lógico que não é uma coisa assim. E o próprio texto vai dizer que às vezes a pessoa procura uma casa espírita e se a casa espírita não resolve o problema dela muito rapidamente, a casa espírita não é forte, a casa espírita não é boa. Aí vai procurar outra casa para que, se retirar do problema, não passe de mágica. Na verdade, a gente criou problema ao longo do tempo, né? Então a gente leva um certo tempo para resolver, com ajuda externa, mas com muito esforço pessoal. Tudo bem até aí? Ok, então continuemos. Tudo bem, eu vou pedir para continuar, tudo bem? Oi? Eu vou pedir para a Carlinha continuar. Tá bom. Eu tô com Covid. Eu fico Vamos tossindo. conseguir. Até a hora que ela aguentar. Alguém se propõe a ler? Tá. Encarnação, Eu posso ler, Milton. Quer que leia? pouco. Ah, Pode ler. Dá para ouvir bem? Sim. Reencarnação a metrolinear. Quanto à reencarnação, há uma curiosidade generalizada. São muitos os que desejam saber de qualquer maneira que personalidades animaram no passado, especialmente interessados em gente famosa, na história, nas artes ou até mesmo no crime. O mais lamentável de tudo isso é que existe gente faturando em cima dessa curiosidade, nem sempre das mais sadias, cobrando sessões de regressão a tanto por hora ou por reencarnação. Alguém tendo conhecimento de que eu andava especulando sobre memória,
fez-me uma ligação telefônica interestadual para saber quanto eu cobrava para fazer uma regressão, porque desejava saber quem tinha sido no passado. Respondi-lhe delicadamente que não era esse meu ofício. Demais, de fato, já ter reencarnação a mente linear. Se podia indicar alguém que o fizesse, ele perguntou. Também não. Lamento. Desculpe-me. Muito obrigado. Os desavisados que proclamam com maior facilidade, quase sempre Milton, fantasiosas, dá uma, apoiadas em mero palpite. Milton, dá uma pausinha. Para mim, a sua fala está sendo cortada. É só para mim ou está geral? Tô ouvindo direitinho. Direitinho? Tá, tudo bem. Então, E assim melhora ou piora? Aqui também, Lourenço, está vindo perfeito. então é o meu fone, talvez seja um problema. Continua. Mas há quem o faça. Vamos continuar aqui? Mas há quem o faça, e até médiuns desavisados, que proclamam com maior facilidade encarnações passadas de seus interlocutores, quase sempre fantasiosas, apoiadas em mero palpite aqui o status da intuição. São muitos, por outro lado, os que nem se preocupam em perguntar ou pesquisar. Simplesmente decidem que foram fulano ou ciclano, assumindo personalidades que nada têm a ver com a sua psicologia, nem com suas estruturas de comportamento. Dissonâncias essas que podem ser facilmente identificadas com um mínimo de bom senso. Regina tem, a respeito, algumas observações oportunas. Diz ela que, embora a individualidade tenha animado diferentes personalidades em épocas diferentes, vivendo tipos variados, há sempre um traço comum entre as personalidades. Isso é, características da individualidade que constituem a base, a estrutura das diversas vivências. Não seria admissível uma diferença psicológica tão radical entre personalidades vividas em existências diferentes. Se a individualidade é a mesma, há sempre traços comuns, sutis, mas perceptíveis ao observador atento, como conquistas e evolutivas, já consolidadas, ou reversamente, impulsos de manifestação ainda não superados. Traços assim constituem uma espécie de pano de fundo, sempre presente e sobre o qual se movimenta a personalidade em cada uma de suas vidas terrenas. O processo evolutivo é lento, pouco muda em nós de uma vida para a seguinte, especialmente quando esta ocorre em espaço de tempo relativamente curto. Dificilmente o egoísta, o vaidoso ou o arbitrário da existência anterior virá generoso, modesto ou humilde na seguinte. Ou vice-versa, o ser mais evoluído, ajustado, pacificado não renascerá mesquinho, vulgar, violento na vida subsequente. Há de haver aí certa coerência, ainda que transformações significativas possam ter ocorrido nesse ínterim, resultantes do esforço aplicado em corrigir-se por aqueles que se convencem de que é bom ser bom. Pode ocorrer ainda que a pessoa venha programada para uma vida de ignorância mesmo, sem oportunidade de educação, embora tenha sido um ser de vastíssima cultura em existências anteriores. É certo que encontraremos nele a ignorância, pois não teve condições de ilustrar-se intelectualmente, mas não será difícil identificar também evidentes traços de inteligência, a não ser que renasça com grandes problemas no cérebro físico. Dessa maneira,
o mais seguro é rejeitar identificações que não conferem nos traços psicológicos da personalidade, quando confrontadas umas com as outras. Um confrade esforçou-se durante anos em convencer-me de que o Chico Xavier era Allan Kardec reencarnado. Aliás, era o tema predileto de suas conversações, essas conexões reencarnacionistas. Quanto ao Chico, suas conclusões baseavam-se em alguns dados reais, mas que evidentemente não se aplicavam ao caso. Lembrava ele que Kardec foi advertido pelo Espírito da Verdade de que iria desencarnar logo que concluída aquela etapa do seu trabalho para voltar em seguida em outra existência, na qual encontraria o Espiritismo em pleno desenvolvimento para começar a trabalhar bem cedo, ou seja, ainda na mocidade. Outro dado ele mencionava, o de Kardec, ao comentar essa informação, acrescentara, por sua própria conta, que supunha esse interregno de tempo entre aquela existência sua e a seguinte em cerca de 30 anos. Ora, Kardec morreu em 1869 e Chico nascera cerca de 40 anos após. Além do mais, Chico encontrara o Espiritismo em plena fase de desenvolvimento e passara a desempenhar importante, principalmente nos aspectos doutrinários, produzindo mediunicamente obra dúvida quanto a isso, e os fatos estão corretamente expostos na sua disposição histórica. Acontece que a psicologia do nosso querido Chico, muito pouco em nada se assemelha de Kardec. Uma é continuidade, tenha animado as duas personalidades. Aliás, o nosso querido confrade, formulador contumaz de identificações desse tipo, não está sozinho na hipótese Kardec e Chico. Este, porém, não é o ponto fundamental aqui, e sim o de que a busca das encarnações passadas não deve ser empreendida sem as mais relevantes, aceitáveis e necessárias motivações, e com os mais severos critérios de avaliação. Ou, para dizer de maneira diversa, como regra geral, jamais deverá ser empreendida a não ser que um motivo muito importante o justifique. E é preciso lembrar, contudo, que, se houver um motivo desses, os próprios amigos espirituais providenciarão para que o conhecimento venha, seja pelos mecanismos do animismo, mera recordação, ou pelos da mediunidade, via fenômeno mediúnico. Continua? Às vezes, a exemplificação pessoal é mais eloquente por ser de primeira mão. Rogo ao leitor me conceda algum espaço para isso. Dá uma pausa E aí. agora, tá bom. Eu voltei o texto, né? Eu voltei o texto. Então, ó, mais espaço para isso. A gente tá é o final da página aqui. Eu só voltei o texto. Então, ele está dizendo o seguinte: existe pessoas que exploram a incredulidade, né, a confiança das pessoas. Tem pessoas que querem porque querem saber quem foram no passado. E querem, logicamente, pessoas importantes. Mesmo que seja alguém ruim, né? Você foi Nero, o imperador de Roma, que queimou, botou fogo lá em Roma. Olha, que importância, eu fui Nero, botei fogo. É por isso que eu gosto de acender fósforo. E às vezes a pessoa quer acreditar nisso, né? Você vai uma pessoa ler irmão, assim, a pessoa fala e você acredita.
Então, às vezes a pessoa tem alguma intuição, ou tem, sei lá, a pessoa tenta conversar com você e entender como você é. E a pessoa escolhe alguém famoso da personalidade e fala que você foi aquela pessoa. Ele está falando que tem que tomar cuidado com isso, né? A mediunidade, segundo o Espiritismo, é santa e deve ser santamente trabalhada. Então, uma coisa que o Espiritismo fala é mediunidade e dinheiro não estão ligados. Porque os bons espíritos acompanham as boas obras. Espíritos evoluídos não se preocupam com futilidades. Eles se preocupam em auxiliar as pessoas, em ajudar e a gente crescer. Essas preocupações bobas de saber quem a gente foi no passado, só por curiosidade, não vale nada. Se realmente a gente precisar saber, como no caso de Regina, ou no caso de outras pessoas, para ajudar na nossa compreensão e a gente enfrentar os nossos desafios diários, pode ser revelado através de um sonho, através de uma mediunidade, de uma vidência, ou alguém falar para a gente, mas a gente não tem que ir atrás disso. Como eu já falei várias vezes, a gente realmente, a vida passada, na outra, foi pior que essa. Então, se a gente for querer explorar as vidas para lá, a gente vai ver erros que a gente se sente envergonhado de ter cometido. Se a gente já faz hoje coisas, eu não devia ter falado desse jeito, né? E faz erros que a gente se arrepende hoje, no passado a gente fez erros maiores. Sobre a personalidade de Chico e Kardec, eu li um artigo em alguma revista espírita de uma autora, eu não lembro o nome dela, mas dizendo por que Chico não é Kardec. Aí ela faz todo o artigo dizendo das características psicológicas de Kardec e de Chico. Então ela fala, Kardec era mais racional, Chico era mais emotivo. Então tudo que Kardec escreve tem uma característica. O que o Chico escreve tem uma outra característica. Então fala, numa reencarnação só, você não pode passar de uma personalidade dessa para essa, bem distinta. São dois espíritos que estão em evolução e ajudaram muito a doutrina espírita a crescer, mas são personalidades distintas. Então, se você vê as características da personalidade e das pessoas, é impossível ser a mesma pessoa. Mesmo porque a gente não dá saltos de uma vida para outra. Então, por exemplo, Joana d'Arc é uma reencarnação de Judas. Judas, que acabou entregando Jesus e se arrependeu e tudo mais, e se enforcou no final, né? Judas, era um lutador. Ele não queria trair Jesus. Ele, pelo entendimento dele, ele achava que Jesus estava um pouco lento. Então, o que ele queria fazer? Vamos tirar Jesus, deixar Jesus guardadinho durante um tempo, fazer uma revolução e colocar Jesus no comando. Então, Judas era um revolucionário, era um batalhador, era um guerreiro. E a Joana d'Arc também. Então a gente percebe que Joana d'Arc e o Judas têm a mesma personalidade. Logicamente que Joana d'Arc já passou, né, moralmente um pouco acima de Judas, já que é uma nova encarnação. Mas os dois são guerreiros. João Evangelista e Francisco de Assis também se percebe que são o mesmo espírito. Tem características semelhantes nos dois. Então, você pode tentar identificar as personalidades, né,
pelas características parecidas. Não dá para dizer que uma pessoa se converteu em outra, se mudou totalmente, né, as características. Então, por exemplo, ele está dizendo, o artigo, né, sobre Kardec e Chico, né, mas o importante é a gente saber que a gente não deve simplesmente procurar, porque se a gente quiser saber, ó, né, um passado, a gente às vezes quer ser identificado como alguém que na história teve uma relevância. Provavelmente, a grande maioria de nós nunca foi super conhecido historicamente, né? Fica decepcionado. Eu nunca fui um imperador, nunca fui um ditador, nunca, né? Então, tem que tomar cuidado com o que a gente busca. Porque a gente pode achar alguma resposta. Em verdade, mas a gente pode achar alguma coisa. Então, informou-me, certa vez, continuamos daí. Formou-me certa vez respeitável entidade espiritual através de médium responsável e experimentado que, em consequência da programação que eu trouxera para esta existência, fora necessário para evitar impactos desagradáveis e perturbadores, que eu tomasse conhecimento consciente de algumas das minhas vidas pregressas. Era a condição mesma do trabalho que me competia realizar, dado que, segundo esse e outros orientadores espirituais meus, a reencarnação seria o tema prioritário da tarefa que me fora atribuída por ocasião do preparo para esta vida. Assim, no próprio decorrer dos trabalhos e experimentações, com fenômenos mediúnicos e anímicos, no primeiro caso, doutrinação, no segundo caso, regressão da memória, muitas vezes fui surpreendido, mas não chocado, com informações sobre existências anteriores da parte de pessoas encarnadas ou desencarnadas, que me conheceram alhures, conviveram comigo ou sofreram consequências de meus equívocos. Devo lembrar que o reencontro com pessoas que nos amaram ou que se sentem gratas a nós por algum remoto benefício é sempre agradável, mas que nada tem de reconfortante o reencontro com aqueles aos quais prejudicamos com nossos desvarios. Assim, tanto para aquele que nos traz o testemunho do seu afeto e reconhecimento, como para o que ainda não nos perdoou e nos impacta com seu rancor, temos de ter suficientemente preparados para manter serenidade. No primeiro caso, porque podem inocular o sutil germe da vaidade. Você foi mestre, muito amado, você me salvou da desgraça, você foi maravilhoso, ou agredir-nos com seu ódio. Você causou a minha ruína total, você foi um pai insensível, você foi um marido infiel. Cuidado, pois, com as identificações. É melhor mantê-las sob rigorosa reserva ou até rejeitá-las sumariamente, ainda que possíveis no quadro kármico e psicológico, do que se entregar a fantasias que certamente resultarão em prejuízos, mais cedo ou mais tarde. E nada de procurá-las deliberadamente, ainda mais se por mera curiosidade. Até aqui alguma pergunta? Algum esclarecimento? O, a gente está reencarnando sempre, constante reencarnação. Vai e volta, vai e volta. E como ele falou, a cada reencarnação a gente evolui um pouquinho. E entre uma reencarnação e outra,
a gente, digamos, a gente fica aqui 80 anos reencarnados. É provável que a gente fique 80, 100, uns 150 anos no mundo espiritual. A gente não costuma desencarnar e voltar logo em seguida. Essa não é uma regra, é mais uma exceção. Algumas pessoas voltam rapidamente, mas a maioria de nós voltam, fica, sei lá, 100 anos aqui, 100 anos fora, ou até mais, né? Então a gente acaba evoluindo, vai assim. A gente está crescendo e depende do nosso esforço pessoal, a gente pode evoluir mais rapidamente ou mais devagar. Então a gente tem relatos, por exemplo, Emmanuel, que na época de Jesus era tem a reencarnação como um romano, era o Publio Lentulus, que era uma pessoa do Império Romano, que conheceu Jesus e não aceitou o conhecimento de Jesus naquela encarnação. Mas ao longo das vidas, ele foi aprendendo, aceitando, né? No caso dessa reencarnação com o Romano, ele tinha uma filha, ela tem duas filhas, uma delas filhas era doente. E essa filha doente, se eu não me engano, era o Chico. Então, uma das filhas do Emmanuel, do Clube Lentulus, há 2000 anos atrás, era o Chico. Ou seja, a relação, o relacionamento entre o Chico e Emmanuel é de longa data. Então, nessa encarnação, foi pai e filha. A gente percebe que o Chico é uma pessoa dócil, uma pessoa emotiva. Há 2000 anos, ele reencarnou como mulher. Nessa última vida, ele reencarnou como homem. Então, a relação entre eles então, o Emmanuel e o Chico estão juntos, de amizade, de relacionamento, há muitos anos. Assim como a Joana de Ângeles e o Divaldo. A Joana de Ângeles foi mãe do Divaldo umas 2 ou 3 vidas antes, não sei em qual encarnação. Mas o Divaldo e o braço direito do Divaldo, que já desencarnou, esqueci o nome dele. Mas o Divaldo e o braço direito dele, né, O que é Nilson, o Nilson, é isso? Nilson, Então, o Nilson, o Divaldo e o Nilson foram filhos da Joana de Ângeles em uma das encarnações. Ou seja, são pessoas que estão andando juntos, né, e sob orientação né? Então a gente anda também no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo, né? Então, nessa vida, o Divaldo, o Nilson e a Joana de Ângeles não foram da mesma família, mas estão ligados intimamente, né? Da amizade, do laço espiritual, como Emmanuel e Chico, que teve, né, relação, né, de pai e filha. Então, quando a gente vê essas várias encarnações, a gente vê a nossa evolução. Mas em termos de personalidade, a gente não muda de uma hora para outra, né? A gente não, uma alteração de uma vida para outra, espero que a gente cresça, a gente evolua moralmente, mas não é uma coisa drástica. O próprio texto diz: às vezes uma pessoa de muito intelecto e que usou a inteligência de maneira inadequada, como a Ângela abriu o Evangelho, missão do homem inteligente na Terra. Se você tem a inteligência, você deve usar a inteligência para ajudar as pessoas.
Agora, se você usa a sua grande inteligência para explorar as pessoas, você pode vir numa outra encarnação com dificuldade ao acesso ao conhecimento, para que você não recaia no mesmo erro de usar a inteligência para explorar outras pessoas. Então, você pode ter nascer numa situação difícil que você não consegue estudar, você até tem um bom raciocínio, mas você não consegue desenvolver porque você não conseguiu estudar o suficiente. Ou, às vezes, você vem com alguma deficiência no cérebro, alguma má formação no cérebro, que dificulte você crescer a sua inteligência nessa vida. Isso não quer dizer que o seu espírito perdeu conhecimento, perdeu inteligência. É a mesma coisa aqui do meu computador, né? Esse computador é razoável. Só que a minha internet hoje não está grande coisa. Ele está falhando. Então, quando eu falei para o Milton que estava cortando, logo em seguida o computador falou que a minha internet estava oscilando. Então, não adianta o computador ser perfeito e a internet ser meia boca, né? Então, se tem algum problema, então eu não consigo transmitir. Então, digamos que o computador fosse o cérebro, né? Ele quer transmitir coisas importantes, só que a transmissão física está com dificuldade. Então, vai chegar ruim do outro lado. Então, digamos que o espírito seja muito inteligente, mas fisicamente o meu cérebro não está grande coisa, e existe uma razão para isso, eu não vou conseguir transmitir o conhecimento, porque o meu físico não está legal, né? Agora, se eu estou com a inteligência, eu tenho o físico bom, né? Você perde a inteligência e ajuda outras pessoas. É a missão do homem inteligente, né? Então, tem relatos de livros que é o seguinte: uma pessoa foi um grande cientista e na vida posterior era uma pessoa super simples, não tinha nenhuma formação. Ele sabia ler e escrever só. Na vida lá, ele sabia só ler e escrever, mas não teve condições de estudar e de se formar. Aí ele começou a trabalhar e, em estado de desdobramento, né, ele se desdobrava e conseguia falar coisas muito desenvolvidas, animicamente, porque ele se desdobrava, acessava a memória integral dele, acessava a memória do espírito e conseguia ajudar outras pessoas falando coisas e explicando científicas, médicas, porque ele, o espírito, tinha conhecimento, mas ele, naquela insistência, não tinha esse conhecimento. Mas ele se desdobrava e conseguia ajudar no estado de desdobramento. Mas quando ele voltava, assumia aquele corpo daquela vida, ele tinha conhecimento bem simplesinho, porque ele precisava passar por uma vida bem simples, para o aprendizado que ele tinha, que ele precisava. Dúvidas, perguntas, comentários? Bom, Posso fazer um comentário rápido? sim, O senhor falou a respeito das vidas de... Como que é? Aquela lutadora? Joana d'Arc. E é interessante, Judas cometeu um grave erro, ele não entendeu nada do que se passava com Jesus e acabou, então, cometendo um grave erro e também aí se matou.
E Joana d'Arc também cometeu grave erro, porque ela imaginava que levar a vida e batalhar em nome de Jesus era batalha, matar, né? E, logicamente, Jesus nunca imaginou o que batalhar, ou que alguma coisa lutar contra seria lutar com armas, né? Ao contrário, né? Então, ela novamente interpretou errado e sempre em nome de Jesus, em nome de Deus, entrando em várias batalhas religiosas, batalhas mesmo, ela matando, né? Então, é interessante, a nosso ver, pelo menos, né? Se é que isso está certo, é interessante essa unidade, né? Novamente, o ser tentando fazer uma coisa e cometendo erros, né? A gente a gente vai evoluindo um pouquinho cada vez, né? Então, a gente comete erros. No caso da Joana d'Arc, acho que ela cresceu um pouco nessa última encarnação. Eu não entendo que ela participou, ela tinha evidências e tal, mas eu acho que ela não chegou a matar pessoas. Acho que ela teve a visão que eu tenho do livro, né, que eu li, ela teve orientações para ajudar um povo a se defender do outro. Ela Mas, colocou fim a uma guerra de 100 anos. hã? A Joana d'Arc colocou o fim de uma guerra de 100 anos, não foi isso? Eu acho que sim. Então, na verdade, era uma guerra que era interminável e ela ajudou a terminar uma guerra. Então, ah, Se ela não tivesse tornado a guerra, entre aspas, santa, a guerra não teria terminado com 100 anos. A guerra teria terminado dali a 150, 200 anos. isso. Então, E eu as acho pessoas ao lado da Joana também, que não entendiam muito bem, não interpretaram. Então, a impressão que dá no livro da Joana d'Arc, que fala que ela foi Judas, mostra que ela tinha uma visão, né, que ajudou a acabar com uma guerra de 100 anos, né? Mas as pessoas em volta dela que tinham poder também acabaram distorcendo um pouco as coisas. é porque a guerra ela era um misto religioso com político. Se não houvesse uma pessoa que fosse uma representante religiosa, mesmo usando o nome de Cristo em vão, foi com um bom objetivo, porque ela pôs fim a uma guerra entre França e Inglaterra de 100 anos. Então, não foi tão assim uma encarnação, como fala, posta a perder, né? É, no, Né? no livro também diz o seguinte, né? Ela morreu na fogueira. Sim, E também. no livro diz que ela não sofreu na morte da fogueira. Ela não tinha merecimento de sentir ah, a queimadura. Então ela foi retirada do corpo antes da, das chamas, né? Então, Até mesmo filmes históricos que não são espíritas contam que a gente entra nessa contradição quando você vê, não, eu também parei para pensar desse mesmo jeito, de que não, ela estava errada, não era aquilo. Mas o sacrifício de ter colocado o nome do Cristo e o estandarte da cruz para acabar com a guerra foi a única maneira, era a única maneira política e religiosa de acabar com aquilo. Então, então, Obrigado. pelo menos isso que diz o livro, né, sobre a Joana d'Arc, né? Na verdade, eu li esse livro faz um tempo, né? Mas nesse livro ele fala dessa forma, né? Então, mais algum comentário?
Então, reforçando, a gente não deve buscar voluntariamente uma regressão, por mera curiosidade. A gente pode buscar uma regressão como meio de tratamento com a ajuda de um profissional. Porque, às vezes, né, a regressão é uma forma da gente auxiliar o tratamento para superar um trauma, por exemplo, mas através de um profissional. O próprio Divaldo fala muitas vezes nas palestras dele, né, que a regressão não faz parte das práticas espíritas, né? Então ele fala, o tratamento espírita é o passe, é a água fluidificada, é o atendimento fraterno, não, são esses tipos de tratamento. A regressão faz parte, por exemplo, de um psiquiatra. Um psiquiatra pode, através da regressão de memória, tentar identificar um trauma e tentar trabalhar aquele trauma para a pessoa tentar resolver. Você lembrar de um problema não significa que você resolveu. E como a gente leu na reunião passada, às vezes o fato de você lembrar de um problema pode agravar o problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E você buscar por mera quantidade, eu fui alguém muito importante na vida passada. Melhor a gente não saber, né? A gente sabe normalmente de relatos, né, de pessoas, tal, tipo, tal pessoa aconteceu isso. Normalmente a pessoa fala que foi relatado alguma coisa falando de erros, equívocos que a gente fez na outra vida. Foi o caso da Regina, foi o caso do autor, foi o caso de outras pessoas, né, que são relatados. Por que eu estou sofrendo isso? Porque eu fiz um monte de besteira na vida passada. E se a gente fazer uma análise do que a gente passa hoje, a gente pode ter uma ideia do que a gente foi da vida passada. Não precisa nem fazer regressão de memória. Ok. Perguntas, dúvidas? Como a gente conversou na reunião passada, acho que quando tem que lembrar e quando é necessário, é espontâneo. E acontece. A pessoa pode não procurar e recordar. Ela simplesmente lembra, ou através de sonho, ou através de seja o que for, da forma que for. Quando é necessário que às vezes você não quer lembrar, a pessoa não vai querer lembrar o que é ruim, mas o que é ruim às vezes é um choque anímico, às vezes é um choque para saber o porquê de certas situações vivenciais com pessoas que você tem que conviver ou que precisou conviver ou que por um tempo terá que conviver. Então, eu acho que quando é nessa situação, isso acontece. Procurando ajuda, terapia espontaneamente, através de filosofia ímpar ou X, isso vai acontecer. Como, realmente, concordo. Então, muitas vezes, isso vem, precisa lembrar alguma coisa, isso chega até nós, através de vários formatos. Então, a gente precisa disso. Então, isso vai chegando para a gente, né? Então, isso pode ser vindo através de um profissional, pode ser vindo de um sonho, de um desdobramento e de várias formas. Mas chega. Agora,
O que o livro está dizendo é buscar voluntariamente só por curiosidade. Isso não deve ser feito. Porque o esquecimento é uma lei que normalmente nos ajuda. Agora, se algumas frações desse passado chega para a gente e auxilia a gente a enfrentar a nossa realidade hoje, beleza, ótimo. No caso da Regina, ela fazia isso espontaneamente, mas por necessidade, né? Pronto. Foi bem explicado ali. E Então, ela veio com esse papo realmente, como, justamente para poder ajudar. então, no caso dela, é uma coisa espontânea, auxiliada pelos próprios anjos de guarda dela, né? Porque todos nós temos o amparo, né? Do nosso anjo de guarda, dos mentores. Então, é uma coisa que ela não entende totalmente o fenômeno, mas, logicamente, tem sempre o amparo de alguém, de algum anjo de guarda nosso, está sempre nos auxiliando, que permite que a gente relembre uma coisa e não relembre outras coisas. No caso da Regina, ela tem essa mediunidade, né, exacerbada, que acaba lembrando coisas, ela enxerga e vê e relembra em estados conversando aqui, olhando a pessoa, e ela pode lembrar o dela e da pessoa. Mas é um tipo de mediunidade que ela veio preparada para trabalhar. O que às vezes é complicado a gente entender, né? Então, uma pessoa não tem conhecimento, acaba vendo aquelas monte de informações e, no caso dela, ela conseguiu, com tropeços aqui, pessoas que atrapalham lá, mas ela conseguiu chegar e conseguiu aprender, conseguiu entender o que estava passando por ela. Em outros casos, né, a pessoa às vezes não é internada no manicômio e fica lá, infelizmente. Mas o que diz o texto aí é: todos nós enfrentamos dificuldades e todos nós temos que encarar essa dificuldade de frente e tentar trabalhar para a gente evoluir. A gente está aqui para crescer, para evoluir. E essa evolução depende muito do nosso trabalho pessoal. Logicamente que a gente tem todo o amparo de encarnados e desencarnados ao nosso redor. Mas se a gente não quiser melhorar, não tem espírito que vai nos auxiliar. Então a gente tem que fazer o nosso esforço. Logicamente que depende do problema, pode ser que durante essa vida a gente consiga evoluir um pouquinho só. Mas a gente vai, tem uma dificuldade, vamos encarar, vamos trabalhar, não se revoltar. E como o livro diz, o Divaldo diz, o Haroldo diz, e todo mundo está dizendo, vamos fazer meditação. Faça o que eu estou falando. Não faça o que eu estou fazendo, tá ok? Eu falo, medite, medite, medite. Uma hora eu começo. Mas vocês que têm mais juízo, façam meditação. Ó, tá ok? Não siga o meu exemplo, não. Mas, ó, acho que a partir de segunda que vem eu vou começar a meditar. Segunda-feira é o início da meditação, não é isso? Então, a partir de segunda-feira que vem eu vou começar a meditar. Vocês que meditam, alguma dúvida? Já que está todo mundo querendo falar, quem quer fazer a prece do encerramento? Mais algum voluntário?
A Sônia tá doidinha para fazer. Tá bom, Sônia, pode fazer, vai. Quer fazer, Sônia? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de conhecimento, pela ajuda que tivemos dos nossos queridos irmãos encarnados e dos nossos irmãos desencarnados que fizeram parte dessa reunião, incluindo e ajudando para que chegássemos a essa conclusão. E assim a gente agradece e pede para que estejamos sempre aptos ao entendimento cada vez melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Roberto, alguma boa evidência? Eu vi vários personagens do Egito, né? Com as vestimentas, né? Então eles ficaram ouvindo isso daí, é o nosso assunto, né? E vi também uma coisa muito estranha, eu vi bombas no mar, eu vi bombas explodindo no mar, mas eu também vi várias lanchas rápidas que é usada pela Marinha. Agora eu não vi de que país, não deu para ver de que país que era, né? Mas é o que eu vi hoje, que apareceu hoje. Muito bem. A gente sabe, né, que esses encontros, a gente faz os encontros de maneira séria, né? A ideia é que o máximo de pessoas aproveite, né? E a gente sempre sabe que tem espíritos, né, grupo de espíritos que acabam participando, né, também desses encontros. Lili não viu nada? Não, não vi nada, boa noite. Mas Boa eu noite. senti como se fosse feita uma limpeza, né? Um tratamento, uma limpeza da aura, uma proteção aí de todos que estavam aí na reunião hoje de estudo. Você sente essa vibração, né? E você se sente melhor no final. Graças a Deus. É isso. E a Andressa? Não vi nada. Muito bem. Então, boa noite. Boa noite, melhoras, Carlinha. Se Você tá bem, puder, né? As suas Não dá melhoras. pra